para podermos aproveitar a fala desse amigo querido, né, que vai nos conduzir hoje um tema muito interessante sobre evidências científicas da reencarnação. Agradecer a oportunidade de esse nosso amigo querido se disponibilizar de estar aqui conosco, de abrir mão do seu tempo, porque com certeza ele tem se dedicado bastante para esse tema, que eu já vi em outras ocasiões. Então, te pedir, Jesus, que nos acompanhe em toda a fala do Henrique Pato, que ele possa transcorrer com tranquilidade, serenidade, ao trabalho que ele se propôs a fazer aqui hoje e que toda a espiritualidade superior esteja conosco. Bom, então, gente, eu vou apresentar o Pato. Eu já estava conversando com ele, tendo um tete a tete aqui, viu, Luiz? Nós estávamos conversando sobre como é que estão as AMs lá para cima. E assim, ele deu um mini currículo, tá? Que eu vou apresentar ele aqui. Tá? Então, Henrique Pato de Abreu, ele é pediatra. Nós temos muitos pediatras aqui, viu, Henrique? Muitos. Maravilha. Tá? Aqui, só aqui, tá a Alessandra, que está gravando, eu, a Sônia, a Raquel, né? Depois vai chegar mais gente aí, tem bastante pediatra. A Ah, Milene está aqui também, que é de Rio Grande, se apresentando. O pessoal de Rio Grande está acompanhando com a gente também, viu? Então, lá em Rio ah, Grande, Dama Rio Grande, acompanham com a gente aqui, viu, Henrique? Então, vamos prestigiar aqui hoje. Tem a Joyce também, que é pediatra. Não, eu não Tá? sou pediatra. Não é pediatra? Achei que tu fosse. Tu é Não, eu sou clínica. clínica. Não, mas então, muito prazer. Mas discutir esse dia, obrigado, achei que Gabi. fosse. Não deu para conhecer todo mundo ainda. Tá? Então, Henrique Pato de Abreu, ele é pediatra, homeopata, com especialização em saúde mental da infância e juventude. Fundador presidente da Associação Médico Espírita Banaro Camboriú. Então, agora com vocês, né, o Pato, que vai nos falar sobre esse tema muito interessante e tenho certeza que vai ser bem legal para todos nós. Então, fica bem à vontade aí, viu, Pato? Obrigado. Obrigado, Vera. Obrigado pelo convite, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Ah, espera que eu tenho que parar um minutinho, que eu acho que eu tenho que compartilhar com som. Isso. Opa. Prontinho. Estão vendo, né? Sim, tá bem tranquilo, Pato. Então, tá bom. Então, ó, meu nome é Henrique, Pato, né? Pode me chamar de Pato, de Henrique. Estejam à vontade, estou muito feliz com o convite. Eu gosto sempre de começar a minha fala dizendo que eu não sou palestrante. Eu caí assim de paraquedas, eu falo algumas vezes. Eu acho que a gente sempre que recebe um convite pode ser, né? E às vezes pode ser o convite da espiritualidade para a gente desenvolver aí algum assunto, alguma aptidão que pode estar escondida. Mas eu acho que eu ainda não descobri muito essa minha aptidão, não. Eu sempre fico muito nervoso quando eu vou falar, né? Gosto de falar porque acho que quando a gente estuda é o primeiro que aprende, né? Quem prepara a apresentação. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, como eu aproveitei preparando, tá? Para vocês. Então, eu venho de Minas, eu venho da Associação Médico Espírita de Minas Gerais e me mudei aqui para Balneário, está fazendo 6 anos que eu estou morando aqui. Senti muita vontade de trabalhar aqui, como eu trabalhava na AMENG, e as casas espíritas muito fechadas, eu tive muita dificuldade, e conversando muito com o doutor Bezerra e a doutora Marlene, eles me mandaram uma colega de trabalho, e no WhatsApp ela me pedindo umas informações sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Acabou que nós fundamos aqui a Associação Médico Espírita aqui em Balneário Camboriú. Começamos estudando, depois veio a pandemia, e aí a coisa deu uma esfriadinha, né? Mas eu espero que
a chama continue acesa para que isso possa iluminar ainda muitas vidas, como iluminou a minha e tenho certeza que a de vocês também, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as evidências científicas da reencarnação. O conceito reencarnação, a palavra reencarnação, né, ela foi usada a primeira vez por Kardec. Mas antes disso, já existia a ideia da reencarnação, né? Já de tempos imemoriáveis já existia essa ideia de que a gente poderia voltar para viver novamente. E é isso que significa reencarnação. Reencarnar quer dizer nascer de novo, voltar outra vez à vida carnal, que equivale ao termo renascimento, porque a palavra reencarnação surgiu só com o Kardec, né? Como eu disse já, mas o conceito da reencarnação, ele é de tempos imemoriais. Acredita-se que ele surgiu nos povos com a ideia, com a observação desses povos nos ciclos da natureza, né, na renovação da natureza. Então, eles acreditavam que poderia acontecer isso com a gente, né? Nós, espíritas, sabemos que nascemos com as leis de Deus na nossa consciência, e por que não nascemos também com essas ideias na gente, né? Então, eu acho que, mais do que a observação dos fenômenos da natureza, eu acho que isso é uma informação que é nata, né, da gente. Como a gente tem a ideia da divindade, né? Os povos desde sempre acreditavam na divindade, eu também tenho para mim que a ideia da reencarnação, das sucessivas vidas, ela já veio com o espírito, né? Mesmo os espíritos aí no início das suas existências, né? A nossa cultura contemporânea, ela é fortemente baseada nos princípios materialistas e em religiões em que a ideia da reencarnação ela é considerada uma doutrina herética, né? A maioria da população elas participam dessas religiões em que a reencarnação é proibida, né? E além de que nós estamos vivendo esses tempos em que o materialismo ainda sobrepuja, né, todas as outras ideias do espírito, né? Porém, a reencarnação sempre constituiu uma crença básica de quase todos os sistemas religiosos e filosóficos na antiguidade. Então, essa ideia da reencarnação ser errado e herético é uma coisa moderna. Os povos antigos, eles acreditavam já nessa ideia da reencarnação. Por exemplo, na Grécia Antiga, nós temos Sócrates que dizia: tenho certeza de que realmente existe tal coisa como uma vida nova e de que a vida brota da morte. O Pitágoras dizia lembrar das suas vidas passadas, e o Platão apresentou relatos minuciosos da reencarnação em suas principais obras. No judaísmo, no Zorá, que é o texto do judaísmo, diz o seguinte: as almas têm que reentrar na substância absoluta de onde emergiram. Para alcançar isso, contudo, têm que desenvolver todas as perfeições, o germe das quais está plantado nelas mesmas. E se não satisfizerem esta condição durante uma vida, terão que começar outra, uma terceira e assim por diante, até que tenham adquirido a condição que as capacite à reunião com Deus. Então, é perfeitamente é, é, de encontro com o que fala a doutrina espírita, né? O islamismo, no Alcorão, diz: e tu estavas morto, e ele te trouxe de volta à vida. Ele causará a tua morte e te trará novamente à vida, e no fim te unirá a ele próprio. Então, novamente, a ideia de vidas sucessivas também presente aí no islamismo. O cristianismo também tinha a ideia de vidas sucessivas. No século III, depois de Cristo, o teólogo Orígenes, um dos padres da primitiva igreja cristã, e seus mais reconhecidos estudiosos, um dos mais reconhecidos estudiosos bíblicos, ele escreveu: devido a alguma inclinação para o mal, certas almas vêm em corpos primeiramente de homens, então, através de sua associação com paixões irracionais, após o período permitido de vida humana, transforma-se em bestas, das quais deslizam até o nível de plantas.
Desta condição sobem novamente através dos mesmos estágios e são restauradas ao seu lugar celestial, mostrando que a ideia das vidas sucessivas, ela fazia parte do cristianismo primitivo. E sobre circunstâncias que até hoje permanecem encobertas de mistérios, o imperador bizantino, o Justiniano I, em 553 d.C., baniu os ensinamentos da pré-existência da alma e da reencarnação da Igreja Católica Romana. Durante essa era, numerosos escritos da Igreja foram substituídos e muitos cristãos foram mortos. Né? O que acredita é que a imperatriz, ela não acreditava, não queria acreditar que ela poderia, sendo uma rainha, voltar num corpo de uma escrava. Então, ela obrigou o Justiniano a, a tirar, né, das ideias ali da Igreja Católica a ideia do cristiano, da reencarnação. Era o imperador que era o chefe da igreja, né? É comum nas religiões orientais, budismo e hinduísmo, mas também é frequente no Ocidente. 27% das pessoas na Europa Ocidental acreditam em sucessivas vidas, 20% na Europa Oriental, 33% nos Estados Unidos e 37% no Brasil, né? Muito mais do que a quantidade de espíritas, né? Quer dizer, tem gente disfarçada aí, né, no meio das outras igrejas. Bom, no Antigo Testamento, nós também temos relatos sobre pré-existência do espírito e sucessivas existências. Por exemplo, no livro da Sabedoria de Salomão, no capítulo 8, né, versículos 19 e 20, ele diz o seguinte: Eu era um jovem cheio de boas qualidades, tinha recebido uma alma excelente, ou antes eu era bom e assim obtive um corpo perfeito. Então, ele estava dizendo da pré-existência da alma, né? Ele era bom e recebeu um corpo bom. Gênesis, no capítulo 25, versículos 21 e 22, diz o seguinte: E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então, se os filhos lutavam dentro dela, também existe aí uma pré-existência da alma. Salmo 1, 5. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, também dando ideia da pré-existência da alma. Jeremias 1, 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, o profeta Jeremias já conhecia antes dele estar no ventre da mãe, né, dessa pessoa que ele estava dizendo, né, estava conversando. Então, também mostrando a ideia da pré-existência da alma. Jó 8:9, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, também dando ideia da pré-existência da alma ao corpo. Malaquias 4:5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, também dando para a gente a pré-existência da alma. No Novo Testamento, nós temos, então, inúmeros relatos sobre outras vidas. Mateus 17, 10, 13. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, mostrando que Elias é a vida passada de João Batista. Então, o Espírito tendo duas vidas. Mateus 11:14, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, né? Mostrando de novo que o João Batista é a reencarnação do Elias.
João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, né, mais claro do que essa informação, acho que é impossível, né? Assim, como eu falo mais para espíritas, eu não falo sobre a reencarnação na doutrina, né? Porque é o pilar, né, da doutrina espírita. Então, acho que para espírita não precisa da gente falar onde que isso está na obra, né? Mas toda a obra do espiritismo tem como pilar a reencarnação, né? No livro de André Luiz, no livro Missionário da Luz, no capítulo 3, ele fala sobre a reencarnação do Segismundo. É um capítulo, para quem ainda não leu o livro, é um capítulo que vale a pena dar uma olhadinha, né? Quem já leu, correr de novo para ver a maravilha desse capítulo, porque ele mostra todo o processo da reencarnação de um espírito, né? Desde a aceitação dos pais, daquela criança nascer, até o momento da união conjugal, da seleção do espermatozoide que vai ter que vir com uma cardiopatia até o nascimento, então, do espírito. Então, eles mostram todo o processo, eles diminuindo o perispírito do espírito que vai reencarnar, ligando ele na mãe. É um capítulo maravilhoso que mostra esse processo de reencarnação completinho, né, do começo ao fim, mostrando para a gente, mais uma vez, o momento em que há a união do corpo com o espírito, né, até para que a gente tenha bases para lutarmos, né, contra o aborto, por exemplo. Bom, então vamos falar sobre a questão científica da reencarnação. É possível a gente pesquisar cientificamente a reencarnação? Então, nós temos vários cientistas que dizem que é possível, sim, a gente pesquisar. Nós temos o grande pesquisador, né, Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Ele é um dos grandes pesquisadores. Ele tem, né, ainda, ele já desencarnou, mas ele tem mais de 2.000 casos sugestivos de reencarnação, né? Ele tem vários livros sobre esses casos de reencarnação. Um deles é esse, né? 20 casos sugestivos de reencarnação. Eles sempre falam sugestivos porque são casos, você não pode dizer que são, né? Bater o martelo, que é casos de reencarnação, mas ele vai mostrar dos métodos, né? No método que eles desenvolveram, como que é possível você dizer que é um caso sugestivo, né? De reencarnação. Dr. Ian Stevenson não tem nada a ver com espiritismo, né? Não é espírita, né? Mas ele usa a palavra reencarnação. Dr. Emendra Banerjee, que é um indiano, também desencarnado, ele tem mais de 4.000 casos sugestivos de reencarnação. Acredito que seja mais fácil para eles o estudo dos casos, porque na religião hindu, na área, né, mais do Oriente, essa ideia da reencarnação é bem aceita, então os pais ajudam, auxiliam nesse processo, então por isso que ele tem bastante caso. O doutor Banerjee já veio no Brasil, já encontrou com Chico Xavier. Na internet, hoje eu estava procurando um vídeo dele. Ele fez uma entrevista no Brasil que foi censurada pela ditadura, acho que foi em 71, mais ou menos. Ele participou de um programa de televisão onde ele fala sobre o trabalho dele e foi censurado. Esse episódio não foi ao ar, mas ele tem no Espiritismo TV. Quem quiser assistir, se a gente tiver um tempinho, no final eu posso mostrar os 10 primeiros minutinhos ali, que é bem interessante. Ele conta alguns casos e mostra como que ele fazia a pesquisa. E ele veio no Brasil, encontrou com o Chico. No YouTube tem a entrevista dele com o Chico Xavier. É muito interessante, junto com o outro pesquisador, que é o brasileiro, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Um dos livros do Dr. Banerjee é esse Vida Pretérita e Futura. Ele tinha muito cuidado, ele fala nos vídeos que ele tinha muito cuidado, ele não usava a palavra reencarnação.
ele usava consciência extracorpórea, porque para evitar que ligasse a alguma religião, né? O doutor Hernani Guimarães, então, é o brasileiro que pesquisou a reencarnação no Brasil, é ele que trouxe o doutor Banerjee e se encontraram com o Chico Xavier. Esse livro a gente encontra na Amazon, tem ele, que são 20 casos, não são 20? Sei são, acho que são 8 casos de reencarnação no Brasil. Eu vou falar de um desses casos que está contido nesse livro. O Hernani Guimarães era espírita, não era médico, ele era engenheiro, e ele fundou esse Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Pode, quem quiser perguntar, pode perguntar, viu, pessoal? Não tem problema. Outro pesquisador é o Dr. Elendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, também um dos grandes pesquisadores da reencarnação. Ele tem inúmeros livros, né? Um deles é esse livro. Acho que o livro dele eu procurei e não achei nenhum traduzido para o português. Também desencarnado. Dr. Robert Almeder, ele é um pesquisador da Universidade da Geórgia, ele continua vivo, já veio para o Brasil, já fez palestras no NUPS, que é o Núcleo de Estudo de Psiquiatria e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde tem um dos grandes pesquisadores de saúde e espiritualidade da atualidade do mundo, que é o Dr. Alexander, que eu vou falar um pouquinho dele também. E tem um vídeo do Dr. Robert contando como é a metodologia de pesquisa da vida, da reencarnação. Dr. James Matlock, ele é um pesquisador da Fundação de Parapsicologia de Nova York, também aí com livros dos sinais, né, da reencarnação. Dr. Jim Tucker, esse é um médico que era o ajudante do Dr. Stevenson, e ele hoje segue o trabalho dele na Universidade da Virgínia. E o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é um psiquiatra lá da Universidade de Juiz de Fora, que ele está com essa pesquisa, que é o levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Ele é um dos grandes pesquisadores hoje no mundo de saúde e espiritualidade. Fundador do NUPS, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da UFJF. Pato, até eu vou lembrar que ele teve apresentando no início do ano passado no evento da PUC, por um evento promovido pela Ana, eu nunca sei dizer o nome dela, Anaí Fonseca, e ele falou bastante disso aí, bem interessante, hein? Ele tem investido bastante nisso aí, né, Pato? Ele está fazendo ele faz muitas pesquisas, ele lançou agora um livro sobre vida após a morte, né? Depois eu vou olhar aqui o nome do livro, que ele lançou inicialmente em inglês e agora está lançando a tradução, mas fala sobre essa consciência, né, depois da morte. Alguns casos, né? Mas ele tem muitas pesquisas nesse campo de saúde e espiritualidade. Esse levantamento nacional de casos, eu já procurei no site, eu acho que ele já fechou, porque eu não acho mais referência, eu acho que eles já estão mais na parte da investigação, né? Então, como é a metodologia de pesquisa desses casos? Primeiro, então, a entrevista são feitas diretamente com a pessoa, com as pessoas que convivem ou conviveram com ela, a pessoa que é o caso, com os familiares que possam ter testemunhado seus relatos sobre a vida passada. Depois é feita uma análise a partir dessa entrevista para averiguar a coerência e a consistência das afirmações
em diversas ocasiões. Então, eles fazem a entrevista em várias oportunidades, né? E aí eles veem o número de coincidência nesses testemunhos. E uma análise é feita para verificar e distinguir se os eventos foram aprendidos no ambiente da encarnação atual ou se realmente são memórias de vidas passadas. Geralmente, os casos são de crianças, né? Que elas lembram mais do que os adultos. E André Luiz nos explica, né, esse fenômeno, porque ele diz que a reencarnação ela dura mais aproximadamente 7 anos, né? Então, até os 7 anos, a criança ainda tem essas memórias e um contato com o plano espiritual mais afrouxado, né? Assim, elas não estão amarradas ao corpo físico. Então, por isso que essas crianças, a maioria dos casos são de crianças. Então, quanto mais coincidência dos relatos com a, com a, com a pesquisa, né, é mais provável é o caso. O próximo passo, então, eles começam a investigar a existência de alguma pessoa falecida, cujas características concordam com as afirmações da criança, investiga-se os detalhes dessa pessoa, entrevista os familiares do falecido e busca documentos relacionados. Então, vou mostrar para vocês aqui o doutor. Ai, gente, agora me fugiu o nome dele, mas ele vai explicar agora a metodologia dele, o professor Almeder, hein? Robert Almeder. It's scientific if you have a hypothesis and if you can test it and if you can falsify it in the testing. We claim that reincarnation of a certain sort is an explanation for a number of cases wherein young children start off maybe age 3 or 4. They start by talking about their former lives, and their parents don't like to hear that very often. And they would take them to psychiatrists, but nobody ever tried to prove that what these children were saying are true. And when he started doing that, the way he did it was the child said, well, I was born in Allegheny, New York. My name was Arthur, and my mother and father were physicians, and I ate this sort of stuff, and then my grandmother's name was this, and my cousin's name. And they give you a whole history of who they were. They say, I was that. I remember doing this stuff. Well, one thing you can do then at that point is, after they tell the story, you go to the location where they claim they live and check up on the claims they made about living in that life. And in all of these cases, you can't, won't count if either family has talked to each other. So you go there and you check it out to see whether or not there was a person whose name was so-and-so at that time, and these were his parents, and the records, you go through all the records, and you find extant relatives who are still alive. Those are the best cases. And they say, oh yeah, this was so-and-so. And then after a while, you bring them together, and you interview them, and it turns out that the people start remembering that this was the person. It could only be him because he is saying very accurate things about stuff that nobody would know except him. So you have a confirmation process in virtue of children's personal memories. They're not historical memories. They're memories of what they saw, and it was memories of things that maybe even other people never saw, or only a couple. So you're testing the veracity of the children by going back to what they claimed was the case and finding the data there to support it. Now, what you can't do, science is a many splendid thing.
but what you can't do is create these cases. You have to wait till they come along. It's not like experimental science in a laboratory like that. But you have these criteria. The children can't be prepped, and they're hard to interview too, by the way, because they're jumping all over the place. And you know what would falsify it. Not only do you get a lot of instances of this stuff, but you know what, if children gave you these stories and you went there and you could get no evidence, then forget about it. So you can falsify their stories, and so it's a falsifiable, testable hypothesis that some people reincarnate. So it is there is science to it, and the answer here is that the best available explanation open to us now for these cases, in order to explain these cases, is that these really are reincarnated persons. A lot of scientists say, I don't understand it, so it can't work. And what is the cause of reincarnation? Is it God? I mean, what's the mechanism? We can't see transfer of kinetic energy going on in the brain. We can't see any of that. So we have no basic physical object to use as a cause for this phenomena happening. So we can't accept it. Our response is, and I think it's a fair one, I don't care. I don't know what the mechanism is either. The question is whether reincarnation occurs. However it occurs, whatever the cause is, you want to say, well, I still have the best available explanation for all of this stuff, even though we don't know how it happens. So a lot of scientists will still want to say that it's just too mysterious, because you're asking me to believe in something not physical being the cause of reincarnation. I can't examine that. So that's what I want to say. But my point is that science is a matter of having a hypothesis that you can, and in this case, the hypothesis is that there is something about some human beings that you cannot describe in terms of a physical property or a biological or something that's produced by biological processes or the brain or functions of the brain. There is something that these people have, and that when they die, they go somewhere. We know not where or why or what the point of it all is. You don't have to know. I'm just asking one question. Do some people reincarnate? It's a minimalist thesis. It doesn't require that you believe in any particular religion or philosophical view. It's just a matter of confirming the stories they told by evidence that nobody else has except these children. That's what I think. So I don't know if that helps. There are other scientific objections, but the big one is you can know a lot of things have happened without knowing how they happened. I'm happy to live with not knowing how it happens, as long as you can say it happens and then just wonder about the mystery of it all. This has to be explained, these personal memories that these children couldn't have gotten in this life. This has to be explained. And so you do one step after the next. It's scientific. Muito interessante, né? Então, assim, a metodologia, ela é simples, porém complexa, porque são informações que depois têm que ser colhidas, né? Tem que ser colhidas com a criança, com os familiares, aqueles que vivenciaram os relatos das crianças, né? E depois tem que ir atrás de confirmações, né? Tem que também investigar se aquilo não foi aprendido, se não foi combinado, né? Então, é simples, porém com uma complexidade, com uma dificuldade que tem que depois comprovar. E como ele disse, a outra dificuldade é que você não cria
os casos, né? Os casos têm que aparecer, têm que surgir. Então, existe também essa dificuldade para as pesquisas. Mas, mesmo assim, você vê que um pesquisador, 2.000 casos, o outro 4.000 casos. Então, são bastante casos que a gente não pode simplesmente virar as costas, né, para isso, como fez a Associação Brasileira de Psiquiatria, que viu que no mundo tinha mais de 3.000 trabalhos científicos sobre saúde e espiritualidade, e que era algo que não podia se virar as costas para isso, né? Mesmo que, como diz ele ali, você não consegue provar onde estavam esses espíritos ou por que que eles estão reencarnando, mas você consegue comprovar que existe alguma coisa, né? O primeiro passo, como ele diz, né? Então, assim, Pata, só... só para não, porque eu não esqueça, e até no que tu estás colocando, uma coisa muito interessante nisso aí, que ele falou uma coisa bem clara. Ele está falando da reencarnação, não importa a religião. É fato. Isso, Isso aí eu achei muito interessante, porque as pessoas ligam muito à religião também, né? é, Acho que isso aí é uma isso, coisa muito importante que ele falou, né? é, nenhum deles é ligado a nenhuma religião, a não ser os brasileiros, né? O doutor Hernani e o doutor Alexander, esses são espíritas, né? O doutor Hernani desencarnado, mas o doutor Alexander é espírita. É ele que fez a pesquisa sobre as cartas psicografadas de Chico Xavier, né? Encontrou mais de 97% de confirmação naqueles relatos, né? Então, para a gente exemplificar, vou falar alguns relatos de alguns casos aqui desses pesquisadores. O primeiro caso é da menina Tucita Silva. Ela é uma menina ela tinha 8 anos, né, em 91, quando ela começou a ser investigada. Ela morava na cidade de Panadura, né, no estado de Colombo, no Sri Lanka. A maioria dessas crianças são relatadas lá nesses locais porque a reencarnação é mais aceita, né? Então, os pais conseguem estimular as crianças, né? Outra coisa interessante que eles viram é que esses casos começam a ser relatados, a criança começa a aprender a falar. Aprendeu a falar, ela começa a contar as coisas que ela lembra. Algumas crianças falam outros idiomas, tem algumas pessoas que carregam marcas, né, que vieram de vidas anteriores, por exemplo, marcas de como ela foi morta. Por exemplo, tinha uma marca na cabeça e ela dizia que era onde o machado pegou na cabeça dela. Então, também são evidências, né, dessa vida passada. Então, a menina Tucita, aos 2 anos, ela lembrou da vida passada em Acuressa. A cidade de Acuressa ficava a 125 quilômetros da cidade dela. Ela dizia que o nome do pai era Gedim Nanayacara, que vivia perto de um rio e que, quando estava atravessando a ponte estreita, ela caiu no rio e morreu afogada. Na ocasião, ela estava grávida, ela teria um marido e a casa onde ela morava era maior do que a atual. Eles foram, então, investigar essas informações, descobriram o atestado de óbito dela. Ela realmente estava grávida quando caiu no rio. O marido tentou salvá-la, mas não conseguiu. Eles acharam o marido e acharam o pai. Na verdade, o pai não era o pai dela, era o sogro, mas foi aceita como uma informação verdadeira, porque na sociedade deles, o casamento, a mulher, quando casa, ela passa a fazer parte da família e o sogro se transforma em pai, né? Então, ela fez 28 afirmações, 17 corretas, 7 foram incorretas e 4 indeterminadas, e ela entrou como um caso sugestivo de reencarnação. O caso de Vael Kivan era um menino de 8 anos, na época da investigação, morava em Beirute, no Líbano. Os seus pais disseram que, desde muito pequeno, ele começou a dizer que seu nome era Rabi, que ele já tinha sido uma pessoa crescida, existia uma casa de telhado vermelho e que ele morava na beira do mar. Ele desenhava um timão de um barco e dizia que costumava guiar o barco.
Sobre sua morte, era pôr do sol, ele viu pessoas que vieram em sua direção e atiraram nele. Eles então foram ele levou as pessoas, né, na casa onde ele morava, na casa da família, e realmente ele conheceu a esposa, né, a esposa ainda estava viva, ele conheceu a esposa e ele deu informações para ela que só ela sabia, porque foi na noite do casamento dos dois. Então, a família acreditou nele como sendo a reencarnação do Rabi, e ele tinha sido mesmo assassinado. No fundo da casa, a casa dele tinha uma casa nos fundos que tinha o telhado vermelho, e nos fundos da casa era onde ficava o rio, e onde ficava uma marina, era onde então ele lembrou dos barcos, né? Ele fez 17 afirmações, 12 corretas, duas incorretas e três que eles não conseguiram comprovar. Ficou como indeterminado, mas ficou como um caso sugestivo da reencarnação. O caso Nazi Aldanaf. Também um menino de 8 anos, morava na cidade de Balkmey, no Líbano. Quando tinha 1 ano e meio, ele dizia que o nome de Nazi, na outra vida, era Fuad. Ele andava com pistolas. Descreveu que teria morrido através de um assassinato por pessoas armadas que atiraram nele. Ele lembra de ter sido levado por uma ambulância, onde tomou uma injeção, mas não sobreviveu. Então, ele fez 31 afirmações, 25 corretas, uma incorreta e 5 determinadas. Esse menino, ele levou a equipe de investigação na casa também, como foi feito, e a mãe dele estava na casa e ele reconheceu a mãe e ele reconheceu uma das filhas dele também, como sendo filha, né? E as informações que eles dão informações que a família acaba acreditando porque são informações que ninguém saberia, né? Também entrou como um caso sugestivo de reencarnação. O Rogério é um caso que está naquele livro de reencarnações no Brasil, do Dr. Hernani. O Rogério tinha 7 anos quando ele começou a ser investigado, morava na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Ele alegava ter sido o curandeiro Manuel Jerônimo, conhecido como Mané Jerônimo. Ele viveu em Miramontes, distrito de Franca, e faleceu em 1945 devido a uma picada de cobra na perna esquerda, onde se formou uma úlcera que posteriormente levou ao óbito. Esse caso é muito interessante porque o menino levou a família na casa do irmão do Manuel Jerônimo. Ele achou dentro da casa uma Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora que ele tinha escondido, que era a imagem que ele usava para benzer as pessoas. E ele contou que no fundo da casa tinha uma fossa, ele já tinha caído dentro dessa fossa, e o irmão confirmou que realmente tinha existido a fossa, mas que atualmente ela tinha sido tampada. O menino tinha ele mancava da perna, ele tinha dores fortíssimas na perna, que era onde a cobra, né, picou o Manuel Jerônimo, que tinha sido a vida anterior desse menino. O irmão acreditou, porque esse lugar onde eles esconderam a Nossa Senhora, ninguém sabia, só ele e o irmão. Ele tinha dado para o irmão cuidar da imagem, né, que eles usavam para benzer as pessoas. O Rogério, então, fez 15 afirmações, as 15 foram corretas, nenhuma incorreta e nenhuma indeterminada. Eles conseguiram comprovar todas as afirmações que o Rogério tinha feito sobre essa existência dele, que chamava Manuel Jerônimo. O pai conta que ele, no aniversário dele de 7 anos, ele sentou na televisão, eles sentaram na televisão para ver um filme, e aí o menino começou a falar com o pai, porque o Manuel Jerônimo tinha sido um padrinho do pai dele. O
Manuel Jerônimo, ele meio que curou esse menino, né, o pai do menino, e acabou virando o padrinho do menino e depois perderam o contato. Mas ele diz que chama o pai, ele chamava o Manuel Jerônimo de pai. Então ele disse para o pai que tinha sido o pai dele na outra encarnação. E aí foi então que eles foram buscar as informações e realmente conseguiram confirmar, né? E o pai não tinha contado nada para o menino, porque era uma vida que eles moravam num outro distrito, como se fosse uma zona rural, e eles tinham perdido esse contato e ele nunca mais ouviu falar do Manuel Jerônimo e para o pai foi esquecido, sim. Né? E o menino, então, relembrou essa história. Bom, a maioria dos casos são de crianças, né? Mas existe esse caso aqui que é muito interessante, ele virou filme, né? Do livro Minha Vida em Outra Vida. Essa arquiteta americana, ela desde criança ela lembrava da vida passada dela. Ela fazia desenhos, ela tinha uma família e ela cresceu e esqueceu. Quando ela ficou grávida, ela começou a ter de novo regressões e se lembrou da vida dela. E ela então aquilo começou a incomodar demais ela e ela então foi procurar. Ela foi atrás das informações do que ela se lembrava e ela reencontrou a família dela da outra vida. E não vou contar tudo, porque quem quiser assistir o filme, tem ele no YouTube, tem ele no site do Espiritismo TV, é um filme maravilhoso, com um final maravilhoso também, de uma lembrança de vida passada. Esse ela conseguiu comprovar, assim, o filme é lindo, é maravilhoso. Não sei se todo mundo já viu, mas é maravilhoso. Bom, no Netflix também a gente tem esse seriado que chama Vida Após a Morte, que ele tem 6 capítulos também muito interessante, fala sobre experiência de quase morte, fala sobre mediunidade, e o último capítulo, que é o 6, ele fala sobre reencarnação. Então, tem alguns casos lá de crianças que lembraram das outras vidas e que são muito interessantes de assistir. Quem tiver curiosidade, Netflix, Vida Após a Morte, o capítulo 6 fala sobre reencarnação. Inclusive, um dos médicos que eu citei aqui é um dos pesquisadores lá do episódio. É isso então, pessoal, que eu queria dizer. Espero que eu tenha conseguido passar aí o que foi proposto. E quem quiser aí fazer alguma pergunta, estamos abertos à discussão. E Nossa, aí, pessoal, quem gostaria de fazer algum comentário com o doutor Pato? Enquanto o pessoal vai pensando ali, tu quer falar, Luiz? Não, só dar boa noite, agradecer ao Pato pela disponibilidade da aula, muito obrigado. eu que Muito agradeço. interessante a tua pesquisa. Coisa boa quando a gente pega uma coisa compilada, como tu fez, né? Tu dá um trabalho juntar informação de tanto lugar. E acho interessante, não propriamente uma pergunta, Pato, um comentário, que quando a gente vê o vídeo desse pesquisador, claro que a gente sabe que é muito difícil e a gente perde credibilidade como um cientista se tu disser que tu profere uma determinada fé, né? Então, a gente vê o quanto que ele tomou cuidado para sempre se manter neutro na fala dele. E apesar de a reencarnação ser uma lei geral, que a gente sabe que é para todos nós, né, da reencarnação, ele cita como se fossem casos esporádicos, porque ele está falando ali como um cientista, né? Então ele fala como se, ó, esse caso é a explicação que nós temos é que através dos fatos científicos a gente pode dizer que há indícios de que realmente existe reencarnação para essa pessoa, para aquela criança, e não como uma regra geral, porque senão ele ia começar a entrar no campo da filosofia e da fé, e aí ele ia perder credibilidade. E eu admiro pessoas como ele, como o Alexander, que conseguem, e o Alexander, ainda mais sendo um espírita, né,
consegue, sendo espírita, sobreviver e produzir tanta ciência de boa qualidade dentro de um meio que é tão hostil à fé, à religiosidade, à espiritualidade, né? Realmente eles são missionários que aceitaram um desafio extremamente difícil e que realmente deve ser extremamente complicado, né? Então eu acho muito interessante, primeiro, te agradecer pela pesquisa que tu fez e essas pesquisas desses pesquisadores, porque sobreviver, né, com uma ideia tão para algumas pessoas tão esotérica, né? Porque eles acreditam às vezes que o brasileiro, o asiático são povos muito esotéricos que acreditam em coisas que não são tão materiais, talvez até achando que nós temos menos desenvolvimento, menos inteligência, menos cultura do que o povo da América do Norte, da Europa, na verdade, que já são povos às vezes com pelo passado da história deles mais endurecidos, né, que não se entregam à fé com tanta facilidade, até por tudo que a história mostrou que a fé causou de males ao longo do tempo por ser mal conduzida, né? Então Uhum. eu admiro essas coisas. É isso aí. Quer Diga, falar, Verinha. Juliana? Obrigada, viu, Luiz? Eu Ju? tenho uma, eu tenho uma pergunta. Primeiro, muito obrigada. Estava muito, muito interessante, né? E os slides em si eu achei tão lindos, assim, aquele fundo tão bonito, né? Obrigado. Daquele universo todo ali, o mundo com o início e o fim, entre aspas, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque a gente fica pensando que, bom, a gente vem e esquece tudo, né? Por algum motivo, por vários motivos, né? E aí eu queria te perguntar, assim, nessas pesquisas, vocês veem mais as crianças lembrando? E aí teria alguma explicação, assim, tipo, para que serviria, né? Para que seria positivo para essa criança ter essas lembranças? Já que a gente justamente esquece, né? Para resgatar coisas, enfim, para mil explicações aí que a gente tem dentro do espiritismo, né? Essa questão de reencarnar e esquecer do passado e recomeçar resgatando, né? E aí, por que Assim, que é mais em crianças essas lembranças, né? nas pesquisas não fala isso, né? Não fala por quê, fala que são crianças. Mas eu encontrei uma resposta, né, possível para isso em André Luiz, quando ele fala que a reencarnação dura até aproximadamente os 7 anos de idade. Então, esse período em que a criança está reencarnando, ela pode ainda trazer essas lembranças, né? Ela tem ainda um contato, ela tem um contato mais permanente, né, com o plano espiritual do que o adulto. Uhum, Então, eu encontrei essa resposta, né? Eu acho que as crianças lembram por estar ainda em processo de reencarnação. Então, essa questão do esquecimento pode estar ainda terminando, né? Eu acho que o uhum, processo da reencarnação, pelo que ele fala, é um processo longo, então eu acho que o processo do esquecimento também. Por isso que a criança lembra de coisas soltas, não é uma lembrança consolidada, né? São uhum, lembranças de coisas que acredito eu que devem marcar elas. Por exemplo, elas falam muito de como morreu, crianças que têm medo de certas coisas porque são traumas dessa outra vida. Tem relato de um caso de uma menina que quando passava avião, ela agachava no chão e chorava. E aí foram investigar, ela disse que ela morreu com uma bomba na guerra, o avião uhum, passou e jogou uma bomba onde ela estava brincando com os irmãos. Então, toda vez que passava o avião, ela agachava e chorava, né? Então, esses medos que eles trazem são resquícios da encarnação passada. Então, eu acho que a resposta para isso está em André Luiz, né? Esse uhum, período da reencarnação que dura os 7 anos é o período em que a criança pode lembrar. Mas a minha vida em outra vida, ela fez uma regressão espontânea à adulta, né? Grávida. No livro do Dr. Jaider sobre os relatos dele do consultório,
ele relata também do paciente psiquiátrico dele que fez uma regressão espontânea e lembrou de quando ele era um general nazista, né? E ele falava o nome ele escreveu o nome de todos os subordinados, ele fazia desenho das suásticas, ele fez uma regressão espontânea adulto, né? Talvez por causa da psicopatologia dele, mas a regra é que sejam crianças mesmo. Acredito que por esse processo da reencarnação tá ainda em construção, né? Um término, né? Da reencarnação. E a regressão, só pegando mais um gancho, fazer mais uma pergunta, e essa regressão espontânea, ela pode acontecer no sono, com a pessoa desdobrada, em desdobramento? Olha, eu não sei te responder. Tem relatos assim, não? Não, eu acho que o espírito em desdobramento, não tem mais as amarras, né? Ele é uma coisa mais fluida. Então, eu acredito que pode existir alguma lembrança no plano espiritual. Mas, quando a gente volta, às vezes a gente esquece de novo, né? Quando entra na matéria. Então, se existe do lado de lá, eu não sei a resposta. Porque eu tive uma experiência pessoal minha, ah, que eu tive um sonho em que eu estava com uma pessoa, eu estava numa reunião, assim, com muitos aqui do grupo, num lugar diferente, assim, e aí, quando eu saí do local da reunião, eu abraçava uma pessoa e aí começou a vir no sonho várias coisas, assim. Essa pessoa abraçada em mim começou a dizer várias datas e países, e aí me disse uma coisa que tinha acontecido, que eu não tinha visto, um fato, e que tinha acontecido uma coisa horrorosa, e me parecia. E aí eu me acordei apavorada, assim, e ofegante, e me lembrando de tudo aquilo, né? E gravei e anotei todas as datas, anotei todas as coisas, e não entendo muito ainda o objetivo daquilo, mas no dia, quando eu acordei, me impactou muito, assim, né? E, Talvez e a seja um caso para interpretação que eu tive pesquisar. o sentimento que eu tive foi que parece que a pessoa releu todo o meu passado, assim, e muito antigo. As primeiras coisas que ele disse foram muito antigas, assim, até um fato, que aí ele contou um fato, assim, que aconteceu, né? Um fato horroroso que aconteceu, que eu estava presente e tal. E aí depois eu me acordei, né? Aí por isso que eu te pergunto, assim, não sei se foi só um sonho ou se pode ser uma regressão através de alguém que estava junto comigo no sonho e que Olha, eu facilitou isso. não consigo te responder assim com certeza absoluta, mas o espírito em desdobramento, ele é um espírito, né? Uhum. Então, tudo no espírito é mais fácil do que no corpo físico. Sim, de acessar mais Então, fácil essas então informações. acontecer isso é possível, né? Mas agora te afirmar que aconteceu, aí, infelizmente, Sim, eu não vou poder. não, só para saber se tinha algum relato assim semelhante, ou não sei. Desculpa atropelar e me meter no assunto, desculpa, Elodie, passando à frente, só porque é uma informação desse tema. No livro do Nosso Lar, do André Luiz, tem a avó do Lísias, que é o cuidador do André Luiz, que conta que o marido dela, o avô do Lísias, já estava encarnado enquanto ela estava no nosso lar, e quando ele dormia à noite, ele, desdobrado, voltava e conversava coisas com ela das combinações que eles tinham feito da encarnação futura que eles teriam. Uhum, E era uma pessoa vinculada à vida passada dele, era a esposa da encarnação anterior. Uhum. uhum. Interessante. Eu, eu posso fazer uma colocação. Pô, só um As pouquinho, Joyce. crianças. Pô, eu não sei se é desse assunto, porque a Elodie está querendo É falar desse alguma assunto. coisa. Ah, então tá. Depois vem a Elodie. Pode falar, querida. As crianças, no desdobramento do sono até os 4 anos, elas, quando desdobram, elas não são espíritos, crianças. Até os 4 anos de idade, no desdobramento do sono, elas são os espíritos adultos que desencarnaram antes. Então, talvez isso facilite a criança a ter essas
memórias, não é? Porque se a reencarnação ela vai se completar aos 7 anos, né? Ela tem essa facilidade de, quando está em desdobramento no plano espiritual, ela ter a lembrança daquilo que aconteceu. E até os 4 anos, ela não desdobra como criança, ela desdobra como adulto, o adulto que ela foi. Então, isso é uma coisa que facilita essas lembranças, por isso tão mais comum nas crianças do que nos adultos, de ter essas memórias, né? Maravilha. E tem uma função, né? Eu acho que a função é descortinar o mundo espiritual. Eu acho que essa é a única É. função. Porque pelo menos os casos que eu li não tem nada assim, eu vou ali e vou descobrir quem me matou e vou prender o bandido. Nada disso, eram só lembranças mesmo, sem nenhum objetivo assim muito certo, a não ser descortinar o fenômeno da reencarnação. Aí vem os cientistas para pesquisar. Muito obrigada. Elodie, Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Só para colocar que eu assisti o filme Minha Vida na Outra Vida, já assisti várias vezes, gostei tanto que eu acabei comprando o DVD, na época ainda dos DVDs, e eu acho que eu já assisti esse filme umas 5 vezes. Ele realmente é muito bom. E essa série da Netflix também, que é uma espécie de documentário, não é? E eu achei ele bem feito também, muito interessante. E também queria só para mostrar esse livro, não sei se vocês já viram, A Volta. Esse livro é interessantíssimo, ele não faz parte de um estudo, é o pai e a mãe de um menino, é o Bruce e Andrea Leininger, que eles contam a história eles relatam no livro, o livro é a história do filho dele de 2 anos, que começou a ter pesadelos com aviões, ele sonhava, ele dizia para a mãe que o avião dele tinha sido atingido, e eles começam a pesquisar, o pai e a mãe, a história, porque o menino começa a apresentar um conhecimento sobre aviões, porta-aviões, aviões de guerra, que era impossível para a idade dele, não é? E ele assinava o nome dele, ele não sabia escrever ainda, ele assinava como James Houston III. Ele dizia que era o nome dele. E aí os pais começam a pesquisar a história e todos os relatos do menino são confirmados. Não é esse caso que está no Netflix? Não, esse disseram que iriam lançar o filme, eu estou esperando até hoje. Não, mas lá no capítulo da reencarnação não tem um piloto também Ah, sim, eles só não é esse, citam. não. É esse, mas eles só citam, eles não Eles contam mostram o menino, praticamente eles levam nada. aonde o avião caiu. Isso, aí o menino leva eles, o menino consegue se lembrar que ele estava ele foi um piloto de avião da Segunda Guerra Mundial e eles são abatidos por um caça japonês. E tudo isso é confirmado. E o que o menino, na verdade, queria era mostrar para os pais aonde eles tinham caído, porque ninguém tinha achado o avião. E o menino mostra aonde foi que o avião caiu e o exército, desculpe, a marinha confirma. E aí, quando ele descobre onde o avião caiu, que foi confirmado tudo, né, pela história da Segunda Guerra, o menino, a parte super emocionante do livro é o choro convulsivo que o menino tem e se abraça no pai, que ele diz alguma coisa do tipo assim, que ele queria saber exatamente o que tinha acontecido, onde tinha acontecido. Aí o pai dele diz para ele que era hora dele se despedir do James e ser o filho deles, a criança que ele era naquela atualidade, na encarnação. E, inclusive, os pais, eles dão o endereço, eles moram em Louisiana e a família deles está aqui
e eles se correspondem com quem desejar saber. O livro é tão detalhista sobre o que o menino conta, inclusive dando números assim do porta-aviões, número do avião onde que ele pilotava, um avião que já não existia mais na Segunda Guerra, e o pai leva ele numa garagem de aviões antigos e ele diz: era esse o meu avião, e era exatamente. Aí eles vão atrás desse James Houston, né? E toda a história dele foi confirmada do menino. É muito, gente, o livro é muito bom, a gente chora assim, é muito interessante. Eu sugiro que vocês leiam. Eu li ele em 2009, foi quando ele foi lançado. É maravilhoso. Como é que é o nome do autor, Elodie? O pai e a mãe dele é Bruce e Andrea Leininger. É muito bom. Ele se tornou um best-seller, né? Mas os detalhes assim que o menino fala do porta-aviões e do avião que ele pilotava, assim, é impressionante, gente. Impressiona. E o pai e a mãe, eles registraram tudo, eles têm provas, tudo documentado da história desse piloto James, fotografias, tudo do James, assim, gente, é muito emocionante, muito. Vou ter que ler, fiquei curiosa. Quando o pai e a mãe mostram, descobrem as fotos e que esse James realmente existiu, assim, olha, não tem como a gente não chorar. Eu recomendo muito esse livro para todo mundo. Tem na Amazon aqui, acabei de procurar aqui. Tem na Amazon. A Raquel está pedindo o nome, é A Volta, né? Vou colocar aqui. Muito E a obrigada. Elodie vai colocar aí, Raquel. Isso, obrigada. Mas bem legal, tu vendeu bem o peixe. Vou ter que ler também, já fiquei curiosa. Que mais, gente? Sidéria? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou aproveitar enquanto o pessoal vai pensando ali. Eu queria te perguntar assim, aqueles casos do doutor Alexander Moreira, eu tive a oportunidade de estar lá em Porto Alegre, ele documentou. Tu colocasse agora que ele passou para o português, Pato? Mas foi o outro livro, quer ver? Deixa eu ver aqui o nome do Não, livro. porque ele lá estava no inglês. Eu me lembro que no evento muita gente não comprou porque estava no inglês. Esse Isso, livro é mas muito agora ele está interessante, hein? lançando. Ele está lançando agora, mas a temática é outra, né? O Ciência da Alexander. vida após a morte. Ah, tá. Mas aquele de reencarnação está em inglês, né, Pato? A O do pesquisa dele, né? Alexander? Não, ele não lançou o livro, ele está fazendo a pesquisa. Isso que eu queria me atualizar. Então, ainda não está publicado. Não, ele tá documentando os casos. Porque Ali, eu, sabe, assim, na época ele não lançou, por isso que eu acho que eu entendi mal, então. Porque esse aí vai ser bem interessante, esse eu quero ler. Tive a oportunidade de ele falar sobre os casos lá, estava muito legal. Foi lá na Nami Hicks até que ele apresentou. então, a temática do livro é essa? É sobre reencarnação? Sim, sim. Ah, então tá. É um livro lançado cadê? Pela Spring Nature, maior editora científica do mundo. Então é coisa séria, né? O trabalho dele é sensacional. Eu sigo ele e fico assim deslumbrado que como pode, né, pesquisar. Ele pesquisa maravilhosamente bem e E aí reconhecer, né? ele consegue fazer pesquisa, é um grande pesquisador, e ser absolutamente neutro, né? Isso que eu acho legal dele, né? Ele fez pesquisa Ju, com médiums, né? eu me lembrei, Ju, disso aí do que tu comentou, do teu depoimento, e tu Hum, colocasse lá no grupo. Foi, eu acho que uma vez que a gente se reuniu na tua casa, né? Não foi? do que eu contei para vocês? É. Pode ser, porque faz bastante tempo isso. Pois é, eu me lembro disso. Eu me lembro Faz que foi uns, até. faz uns 3, 4 anos.
Eu acho que Mas foi é mais ou menos tão isso. vívido para mim ainda assim, por isso que eu acho que é alguma coisa muito importante, porque É. nunca me esqueci, né? E mais, gente? Quem gostaria mais de perguntar, de discutir, comentar algum caso? João? Mais alguma dúvida, Luiz? Não, só, agora eu lembrei agora que faz o que umas 2 semanas atrás uma paciente minha que é médium, trabalhadora de uma casa espírita aqui, ela estava comentando que ela não me fixei bem na história, mas ela comentou que ela tem 2 netos, um casal. E ela falou que num sonho, provavelmente desdobrado, e ela disse que tinha lembrança vívida também do que tinha sonhado. Ela sonhou que o pai dela e o irmão do pai dela, que ambos eram desencarnados, eles, há vários anos antes dos netos reencarnarem, os netos dessa minha paciente reencarnarem, o pai, que já era desencarnado, falou para ela que ele e o irmão reencarnariam na família. Só que ela diz que ela tem habitualmente esses sonhos premonitórios, assim, e ela normalmente ela é bem discreta, porque eventualmente tem coisas que não se cumprem, então para não perder credibilidade, não deixar, né, ninguém assustado, enfim, ela acaba não falando. E passou. E aí nasceu um casal de gêmeos, netos dela, e ela falou que quando a netinha estava com 4 anos agora, a netinha brincando com ela na sala virou para ela e disse: Vó, eu sou teu pai, que está vivo de novo. E ela falou: O quê? E aí deu o flashback nela, daí ela lembrou do sonho, que tinha muitos anos. E ela falou: O que tá falando, netinha? Ela falou: Eu sou teu pai. E aí, só que aí ela perguntou novamente para a criança o que é que tu disse? E a criança, como assim, vó? Não sei o que tu tá falando disso. Aí a criança parece que teve só aquele momento que falou, disse que era, e depois já não sabia mais do que estava falando. Então, não se enquadra nesse espectro das crianças que têm a vívida lembrança, como o Pato nos mostrou agora, mas é um caso interessante, né? Porque, né, partindo do princípio de que ela falou a verdade, e não teria por que ela estava numa consulta médica, estava conversando comigo, e conheço ela da nossa casa ali, né, João? Ela é uma médium trabalhadora há bastante tempo, é uma pessoa totalmente honesta, então provavelmente o fato é real, e é interessante, né? Coisas que acontecem. Eu até disse para ela, eu falei para ela brincando, porque ela toda vez que ela vai consultar, eu sou ortopedista, Pato, mas ela vai consultar comigo para falar das dores da coluna, do joelho, só que às vezes assim, 2/3 do tempo da consulta a gente fica conversando sobre espiritismo e ela vai me falando de todas as coisas, os eventos espíritas que acontecem na vida dela. E eu acho extremamente interessante porque a vida dela é rica de fenômenos. Assim, eu digo para ela assim: a senhora tem que escrever um livro para contar essas histórias, porque são histórias muito legais. A gente chega a ficar arrepiado quando ela está falando. Às vezes, ela conta muita coisa interessante e uma delas me veio bem ao encontro do que a gente conversou hoje, né? Interessante. É, Agora, bom, desculpa, pode falar, Pato. imagino que, assim, isso deve acontecer numa escala monstruosa, né? Mas se perde essas histórias, né? Às vezes não dá ideia, o que você está falando, né? Não acreditam na reencarnação, tá falando, escutou, viu no desenho, viu no vídeo e está reproduzindo, né? Então imagina que muitos, muitos casos desses se perdem por falta de atenção mesmo, né? E sabe que eu sempre que eu vejo essas estatísticas que nem tu mostrou ali, sei lá, quase 1/3 da população do Brasil acredita em reencarnação. Eu sempre tenho a convicção de que isso é muito, mas muito mais. É que nem dizer quantos espíritas tem no Brasil. Claro que a quantidade de paciente que se diz católico, aí tu pergunta, qual que é a sua religião? Não, eu vou na igreja, mas eu acredito no espiritismo. Eles acreditam, eles eventualmente vão num centro espírita quando sentem a necessidade, mas quando tu pergunta, não, eu sou evangélico, eu sou católico. Normalmente eles dão um nome de uma religião tradicional, mas olha, eu acho que essa porcentagem de pessoas que realmente acreditam no mundo espiritual, acreditam em reencarnação, é bem maior do que essa que as estatísticas nos trazem, né? Com certeza. Alessandra, acho que quer falar alguma coisa, né, Alessandra?
Não, eu só ia comentar que também até eu tive assim alguma coisa de lembrança, e o meu filho, quando era pequeno, lembrou, ele dizia assim para a irmãzinha, né, que são gêmeos, a Natália e o Nicolas, dizia, tu não briga comigo se eu não te levo na casa do céu, não sei o que, eles ficava sempre dizendo isso para ela, quando brigavam, ele dizia, não, aí ele mostrava ela lá em cima, mas a gente não dava muita bola. Aí uma vez ele pegou e lembrou, porque ele pegou uma cadeira e entrou embaixo da cadeira e disse: Ai, assim, ó, mãe, o carro virou, eu fiquei preso, e, e foi assim que eu morri, dizia ele assim, né? E ele estava tendo uma lembrança do desencarne, né, de outra encarnação. E aí ele sofria de um pouco de broncoespasmo, assim, quando era pequeno, fazia umas crises. Depois que ele lembrou desse acidente que ele conta, contava, né, que era da outra encarnação, ele parou de ter crise de asma. Parece que aquilo aí tinha a ver alguma coisa também relacionada ao fato de ele ficar preso em ferragens e tal, assim, uma coisa bem espontânea, e depois sumiu também. Foi só bem como o Pato falou ali, eu acho que foi uma recordação momentânea naquela faixa etária, ele devia ter uns 2 para 3 anos, uns 3 anos, eu acredito que ele já falava bem, assim, uns 3 aninhos por aí. Então, é comum, isso aí são fatos do dia a dia. Quantos casos tem, né, que que as pessoas nem comentam e É, que é natural mesmo, né, essas lembranças. E essa que a Ju falou também, em sonho, também é muito comum, né? Em sonho a gente uhum. lembrar de coisas de outras vidas, já aconteceu até comigo também, sim. Porque nós vamos ter que escrever relatos de experiências no grupo, Pato. Olha É, quantos já, ó, já tem 2 aqui, dos que lembram, né? viu? E eles antes de eu ficar grávida, né? Eu sonhei com eles, né? Já assim, e é impressionante, porque a personalidade dos espíritos que eu sonhei, que eram os dois, são é exatamente a personalidade que eles mostram agora, que estão com 17 anos, a mesma personalidade, assim, incrível. O menino mais espontâneo, mais assim, a menina um pouquinho mais retraída, assim, eram exatamente as mesmas pessoas, com outras características físicas, mas exatamente os mesmos. E o meu esposo também, quando eles começaram a se aproximar, assim, da família que estava chegando mais perto, né, talvez a época de eu engravidar, o meu esposo também sonhou com eles, mas aí já ouvi a voz deles entrando dentro de casa, dizendo, cadê o pai, cadê a mãe? E depois sonhou com eles bebezinhos, assim, que alguém levou, uma pessoa levou e aproximou, assim, a gente estava, ele sonhou no sonho, assim, a gente estava dormindo e eles botaram a criança em cima da cama, assim, já o espírito, acho que já se miniaturizando, né, o perispírito para tentar já uma aproximação, né, que vai ocorrendo aos poucos com a família antes do encarne. Acho que isso aí deve ser muito comum, né? É, Acontecer. é muito Mas comum, é muito não, interessante, é o né? que acontece com todo mundo, É né? o que acontece com todos, exatamente. Mas nem todo mundo lembra, mas acontece com todos. Exatamente. É. Vamos ter que No escrever um Missionários da livro. Luz, a história que você contou é a história do capítulo da encarnação do Segismundo. É Sim, igual, o relato é exatamente igual. é. Mais alguma coisa? A gente ainda temos 5 minutinhos, se alguém tiver interesse. Então, vamos agradecer, né? Alguém tem mais algum comentário? Então, gostaria muito de agradecer a oportunidade de o tempo que tu disponibilizaste para nós, viu, Pato? Está aqui muito interessante, Eu como o que Luiz falou agradeço. lá no início, né? E bem lembrado, fizesse uma pesquisa bem rigorosa. Eu anotei tudo, porque essa história da gente tirar foto, pô, tu não sabe nem onde tu gravou. Eu anotei, tem uns bem interessantes que vou ler, aquele que a Elodie também falou. Eu acho que é um termo bem instigante, né, Pato? É muito, muito interessante, muito legal.
te agradecer muito, principalmente a tua Imagina, eu que disponibilidade, tua boa agradeço. vontade, tua dedicação. E eu queria que Obrigado tu pelo esperasse convite. um pouquinho, e como tu é pediatra, né, o João está aqui, a Alessandra, né, está aqui, a Ju, eu vou te fazer propaganda do nosso projeto. E como tu é Uhum, pediatra, se tu tiver interesse, né, claro. antes da gente encerrar, eu vou fazer propaganda contigo. A nossa AME, junto com a AME de Porto Alegre, Pato, foi convidada pela Cátia Marabuco em outubro de 2021 para participar de um projeto de prevenção ao abuso infanto-juvenil. Uhum, Aí a gente veio estudando esse tempo todo, né? E nasceu o bebê. Nasceu o bebê, que nasceu o nosso projeto. E no dia 20 de maio, a gente vai organizar, tá? É uma organização, então, da AME Brasil, junto com a Merckx, Fergs e a Liga Espírita, né? Apoio muito grande da Liga Espírita. E o evento vai acontecer na Liga Espírita aqui de Pelotas. Mas vai ser repassado pelo Facebook da Liga Espírita Pelotense. Então, estou te fazendo o convite, caso tu tenhas interesse, e de tu poder repassar para as outras AMEs, que eu acho que é importante também. A Cátia claro. Marabuca, ela nos cobra muito isso de divulgação também, né? No Uhum, início, quando começou esse projeto, tinham 3 AMEs só, né? Para o pessoal que está aqui. E agora, né, nós estamos em 11 AMEs envolvidas nesse projeto. O pessoal que uhum. ainda não se inscreveu, pediatras que estão aqui, que têm interesse, Raquel, a Sônia, a Milene, não sei quem tiver disponibilidade, né? Vai estar lá envolvido o João, né? E eu gostaria que o João também tivesse a oportunidade de falar agora da tua atividade no sábado, João, que eu acho que é importante isso. Aproveita a oportunidade para convidar o pessoal aqui. Então, dentro dessa ação do projeto Acenda uma Luz, que as AMEs Brasil aí estão envolvidas, uma das ações é fazer a divulgação desse projeto e das informações que a gente tem dele dentro das casas espíritas, né? Então, Uhum. sábado agora às 14h30 é o horário da evangelização das famílias lá na Sociedade União, e aí eu vou fazer um aquecimento para o evento do dia 20, para falar sobre prevenção ao abuso de crianças e jovens, né? Uhum. E aí no dia 20 a gente tem um encontro de dias onde eu também vou falar à tarde, né? Então nesse sábado às 14h30, depois no outro sábado lá na Liga Espírita, né, no nosso evento do Acendo a uma Luz, que é uma iniciativa da AME Brasil aí para trabalhar com essa questão de prevenção ao abuso infantil com os profissionais de saúde. Maravilha. Começou esse projeto, começou lá em janeiro de 2021, né? E deu muito certo, foi lá no Piauí, né? Uhum. E realmente floresceu bastante, frutificou, né? Ficamos um ano e meio envolvida com a pandemia, foi meio complicado, né, Pato? Então, até eu Aham, vou te mandar para se tu puderes repassar para todas as AMEs também, né? claro. Nós tivemos uma atividade com a Cátia semana passada, até ela frisou muito. E para quem puder, gente, que não fez a inscrição, lembrando que pode fazer a inscrição por telefone, tá, gente? O Tá? que E que vai é ser. o projeto? Qual é a ação do projeto? Não, vai ser, na verdade, qual é o objetivo maior? O objetivo maior é a gente treinar o pessoal, passar informação Ah, tá. para que haja um acolhimento nas casas espíritas da questão do abuso infanto-juvenil. Ah, E uma entendi. das coisas, bem lembrada, talvez não tenha frisado no início, uma das coisas bem preocupantes assim do grupo que a gente fez a reunião semana passada, Pato, é que assim a dificuldade que o pessoal está tendo de lidar com esses temas, mesmo dentro das casas espíritas, né? Que tu falou lá no início, a dificuldade que se tem. Então, o projeto, assim, é como a Cátia Marabuco falou, é um trabalho de formiguinha, né? Então, o projeto tenta treinar as pessoas para que elas multipliquem dentro das suas casas espíritas e as pessoas que não são membros das casas espíritas, mas que têm função nas AMEs, no seu trabalho, no dia a dia, que também possam ter esse papel como profissional de saúde, de poder acolher famílias e crianças nessa situação. Projeto muito lindo, viu, Padre? Muito lindo. Me interessa muito. Eu atendo no CAPS infantil daqui, né? Então me interessou. Que bom, então. Eu vou te mandar depois direitinho e tu divulga, tá? Tá. Porque começou, na verdade, era a nossa AME, acho que do Amaral do Maranhão e a Mariane de Porto Alegre. Agora temos 11 AMEs.
Então, quanto mais gente puder repassar, eu acho que é interessante, né, Pato? Excelente, muito Como tu interessante. é pediatra, eu tomei liberdade de repassar isso aí, né? Porque eu acho que sempre acrescenta, né? Ótimo, foi ótimo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Pato, né? Pela excelente explanação, né? Foi muito Obrigado por legal ter e com me... certeza nós vamos te convidar outras vezes, viu? Tudo Muito bem, eu obrigada, viu? aceito. E eu